Olá, sejam bem-vindos ao podcast Algoritmo na Sala, um podcast da LTP Labs, em que pretende endereçar aquilo que é o elefante que está presente em muitas das nossas salas de reuniões, a inteligência artificial. É um tema incontornável e pretendemos, nesta sala, perceber como é que as empresas estão a utilizar a inteligência artificial e também de que forma é que impacta a sociedade. O meu nome é Diogo Pereira da Silva e hoje vamos falar sobre de que forma é que as empresas podem requalificar os seus colaboradores numa nova era sobre a utilização e como lidar com a inteligência artificial. Para hoje eu conto com um convidado, André Santana, investigador e professor da Porto Business School. André, muito obrigado por aceitares o convite. Eu sugeriria o seguinte, para um contexto também inicial, para quem nos está a ver ou ouvir, quem é o André e o que é que tu fazes no teu dia-a-dia? Primeiro, Diogo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje para falar um pouquinho sobre esse tema que é super importante, inteligência artificial, e como a gente pode avançar nessa área de transformação digital. Eu sou professor já há mais de 10 anos no ensino superior. Há cerca de 2, 3 anos eu venho atuando também com a educação executiva. Atuava inicialmente no Brasil e há cerca de 3, 4 meses estou aqui na PBS como parte do Faculty Residente. Tenho aqui uma experiência já longa em várias indústrias diferentes, desde IA e dados aplicados ao esporte, aplicado também à área de saúde, com a indústria farmacêutica, na criação de valor para a área de educação e formação de pessoas, e sempre tentando entender como é que dados e IA podem ajudar nesse processo aí de gerar valor, né, para quem está querendo se atuar no mercado, né, e ser mais competitivo. Falaste aí sobre vários setores, também derivado da tua experiência, e se calhar até eu começava com um panorama daquilo que é o atual, para estarmos todos cientes de qual é a tua sensação sobre o posicionamento das empresas naquilo que é a era do AI, que é de que forma é que as empresas já sentem esta urgência ou não urgência, diz-me tu, sobre a inteligência artificial e a necessidade de requalificação dos seus recursos, dos seus colaboradores. Sentes que já estão alarmadas, sentes que algumas já perderam um comboio e estão a ir atrás, ou na verdade ainda estão um bocadinho mais de forma exploratória? Certo. Então, acho que eu vou começar a minha resposta dando alguns passos para trás. Acho que vale a pena a gente trazer aqui dentro desse panorama geral o que a gente entende como inteligência artificial e por que esse termo vem ganhando cada vez mais força e tração no mercado. Acho que entendo que do ponto de vista do conceito, né, a gente tem a IA tradicional, que é aquela que já faz parte das soluções há mais de 10 anos, envolve entender como a gente pode detectar padrões, fazer análise preditiva, talvez soluções computacionais que já estão há muito tempo no mercado, de alguma forma, mas que vem ganhando muita força no discurso popular desde que a gente se deparou com a inteligência artificial generativa. Então acho que a gente tem esses dois conceitos assim, que são mais segmentados. O ChatGPT da vida, ChatGPT, não é? Claro. Por exemplo, mas que não necessariamente são o único, né, termo presente na área de inteligência artificial. E quando eu entendo, né, esse processo do ponto de vista de formação de pessoas, né, dentro da indústria, eu também entendo que a gente tem duas abordagens distintas em cima disso, que é eu atuar junto com a inteligência artificial, e aí isso vai exigir que eu aprenda sobre como usar a IA, e do ponto de vista de formação, né, aprenda com IA. Acho que são duas coisas diferentes. Aprender sobre IA e aprender com IA também são dois caminhos distintos. E aí, diante disso tudo, eu entendo que o mercado ele tem um perfil muito divergente, né? Então, olhando primeiro assim, para o cenário global e para aquilo que os meus alunos geralmente contam nas formações executivas, e geralmente para quem assume papel de liderança e está no mercado, existe uma percepção muito forte de urgência sobre como se posicionar na era digital, na era da IA, ser mais competitivo, ter produtos e soluções dentro do mercado que englobem não só o ChatGPT, mas técnicas de computação, para que essas empresas e corporações sejam mais competitivas. Mas, ao mesmo tempo, o que eu percebo olhando para as corporações é que muitas delas não têm, às vezes, a maturidade necessária de volta, dando alguns passos para trás, na camada de dados, né? Então, assim, ia perguntar exatamente isso, que é essa maturidade, como é que tu rapidamente apercebes estou lá ou não estou lá, porque estavas a falar, não tem maturidade de dados para isso, de que forma é que tu consegues logo identificar essa maturidade? Certo, então vou trazer um exemplo na área de esporte. Eu atuei no Brasil com alguns clubes de futebol grandes, então tive uma atuação com o time técnico durante um tempo do Palmeiras, em São Paulo, interagi com alguns outros clubes como o Flamengo, no Rio de Janeiro, e o que eu percebo é que
essas corporações, olhando como negócio o futebol nesse momento, né, elas têm muitas fontes provedoras de dados. Então, tem os times de saúde, que são capazes de coletar dados de alguma forma sobre a performance do atleta, tem os times que medem ali o desempenho durante cada jogo, os times que atuam ali junto com os técnicos. Mas ao mesmo tempo esses dados eles não são muitas vezes integrados, né? Então tem muitas fontes de dados que muitas vezes não são estruturados e que são, de certa forma, o combustível necessário para que qualquer solução de inteligência artificial ela possa ser assertiva, sustentável a longo prazo. Então, quando eu olho uma corporação, nesse caso do exemplo do futebol, onde eu tenho muito potencial de ter dados, mas eu ainda não tenho uma sinergia muito grande entre eles, não se comunicam muito bem, não é um processo que é muito previsível para todos os atores, eu enxergo que a gente tem aqui uma oportunidade grande para que em algum momento a gente entregue valor através de dados e inteligência artificial, mas a gente ainda precisa ajustar a casa. A casa ainda está um pouco bagunçada, ou muitas vezes ela não sabe como garantir que esses setores diferentes se comuniquem, né, de alguma forma. Falando um pouco aqui dos atores, que eu por acaso também tenho... já tive algumas entrevistas com outras equipas, também ligadas não só a clubes de futebol, mas também, e agora fez um bocadinho luz na minha cabeça esta experiência que foi, a dada altura falaram-me que não é tanto depois a competência técnica que acaba por ser o mais importante, às vezes até é a forma como eu consigo explicar a pertinência daquilo que são os meus dados ou até os meus resultados analíticos, digamos assim, resultantes da inteligência artificial, aos meus atores, a todas as equipas em volta. Muitas vezes, e isso faz-me levar a um ponto, que é como é que nós conseguimos e de que formas é que tu consegues também fazer isso, falava também com base na tua experiência, como é que eu consigo garantir e que formas é que eu tenho para ajudar e tangibilizar esta requalificação? Estamos a falar de certificações, estamos a falar de formações ad hoc. Como é que tu sentes que é um bom passo ou como é que tipicamente tentas ajudar as empresas nesta requalificação das pessoas? Certo. Então, aí acho que vai depender muito do papel e de qual escalão que a gente está falando dentro da corporação. Então, a gente tem ali uma área que envolve a liderança, que em algum nível está preocupada com a inteligência artificial do ponto de vista competitivo, como é que eu posso gerar valor para minha corporação a longo prazo. E é claro, isso exige um letramento, uma formação desses gestores e líderes para poder entender que a IA não é só um mecanismo que vai acelerar o processo ou vai gerar melhoria interna, mas ela tem que gerar valor a longo prazo. Isso precisa ser sustentável, isso precisa fazer parte de um planejamento estratégico, executivo de longo prazo. E, é claro, isso passa por todos os setores dentro de uma corporação. Quando a gente pensa sobre geração de valor, eu acho que o maior risco que a gente tem é tratar a IA como uma ferramenta que ela resolve todos os problemas sem nenhum planejamento de longo prazo. E por que eu comento sobre isso? Né? Porque ela, de fato, ela vai gerar valor muito rápido. Eu posso automatizar uma série de processos, mas eu também poderia fazer isso usando tecnologias mais tradicionais da área da computação. Né? Por isso eu comentei anteriormente sobre a ideia da inteligência artificial mais tradicional, que é aquela que detecta padrões, que envolve ferramentas mais tradicionais como BI, ou então processos automatizados, que elas já resolvem grande parte dos processos. É claro que a IA generativa ela é mais sedutora. Eu estou perguntando para o computador com uma linguagem mais próxima do ser humano e a resposta ela vem muito rápido. Eu preciso de uma curva de aprendizado menor para que isso possa acontecer. Então ela acaba sendo mais sedutora. Mas falando desse processo de formação, eu entendo que é muito difícil da IA ela gerar valor para a corporação se ela caminhar de forma separada ou dissociada do design e do método científico em algum nível. Quando a gente fala de modelos computacionais, de geração de valor, isso eu não estou dizendo para quem está criando os grandes modelos de linguagem, né, como GPT, Gemini, Anthropic, esses modelos que são os modelos das Big Techs, né, que a gente acaba utilizando, né, dentro de recursos de generativa, mas para quem precisa criar tecnologia de verdade e vai precisar fechar um bom ano fiscal no final do ano ali corporativo, essas empresas vão gerar valor de alguma forma. E aí, agora, também se calhar não é muito, digamos, realista eu estar a achar que de repente uma organização eu vou conseguir colocar todas as pessoas no mesmo nível, digamos, técnico de desenvolvimento de modelos, nem toda a gente vai começar a fazer isso, não é? Ou seja, com certeza. E se calhar vamos estar a falar de outra parte que estavas a falar, da parte de design, não é? Que é como é que eu consigo garantir que pelo menos há ali um conhecimento basilar para colocar pelo menos todas as pessoas na organização a falar a mesma, entre aspas, língua. E aí acho que
se a gente for pensar na IA generativa, acho que existe uma formação mínima para entender o que esses modelos eles são capazes de trazer para a gente. Então, tem alguns termos que são importantes, acho que alguns deles já até são bastante explorados no mercado, né? Entender como esses mecanismos funcionam. Então, envolve um pouco dessa dinâmica, né? De fazer perguntas bem feitas para esses modelos de inteligência artificial, mas mais do que isso, saber questionar se esses resultados eles fazem sentido ou não. E se as informações que eu estou dando, elas geram algum lastro ou algum suporte para que as respostas elas sejam pautadas em evidências. Isso é muito importante. Por isso que eu mencionei anteriormente sobre o método científico. É saber que eu vou ter que fazer um experimento em algum nível, esse experimento vai ter que ser validado. Tem um estudo bem interessante, acho que para quem estiver ouvindo em casa pode ser interessante buscar sobre esse estudo. É um estudo que foi feito em conjunto com um grupo de consultores da BCG, com várias escolas de negócios norte-americanas, onde são entrevistados, acho que, os principais consultores do grupo, cerca de 700 consultores, e é feito um desenho experimental para que a IA ela possa dar suporte para o processo de geração de ideias e construção de novos negócios. E é um processo que ele é feito através de um desenho experimental bem sofisticado, dentro da própria corporação, com pessoas que vão resolver problemas usando IA, algumas não vão resolver usando IA, e tem alguns indicadores bem interessantes de aumento de produtividade. Mas o maior ponto nesse estudo é uma tarefa super complexa, que é entender onde começa e onde termina o papel da inteligência artificial numa jornada corporativa. O ser humano está no loop aí desse processo, e acho que entender que tarefas que correspondem ao computador e quais não correspondem é um processo muito sofisticado. E é por isso que eu entendo que o design é um processo interessante, né? Quando eu comentei do futebol, e eu não vou ficar só no exemplo do futebol, né? Mas no futebol aconteceu, por exemplo, de eu estar atuando com um clube ali e precisar entregar um valor sobre o esporte. Eu não sou um expert na área de futebol, mas junto com o time de design que eu atuei na época, né, como eu entendo o que gera valor de verdade para o clube, para os stakeholders ali, para as partes interessadas que de alguma forma vão enxergar que o resultado da inteligência artificial de fato muda o negócio deles, que é o desempenho do clube em campo, como isso acontece na prática. Então eu precisei fazer muitas entrevistas com os líderes, com a comissão técnica, entender o perfil do negócio ali, que é o clube de futebol, a parte dos dados, como ele funciona na prática, e por isso que esse processo de design é importante, porque me permite entender camada a camada onde gera valor para o negócio, e se vale a pena ou não eu atuar dentro de um processo de transformação digital para propor algo que a corporação não tem. E a mesma coisa acontece em outros setores. Eu tive experiência de trabalhar, por exemplo, na área da saúde, com a indústria farmacêutica, na condução de um processo, né, de doenças raras, envolvendo, né, o desenvolvimento de um medicamento gênico. E o processo ele era muito tradicional, de como criar tecnologia usando dados IA, dentro do time que eu fazia parte. E a gente propôs para o time uma coisa uma atuação que para eles pareceu uma loucura no primeiro momento, que era, a gente não vai produzir nada da parte de software no primeiro mês, a gente vai entender o problema. E esse é um desafio muito grande. Muitas vezes a gente começa a resolver o problema, envolve tecnologia, envolve IA, ultrapassa algumas camadas de compreensão e quer colocar a mão na massa ali com a tecnologia de uma forma muito acelerada. A gente abriu mão desse processo de implementação digital no primeiro mês, conversamos com médicos, terapeutas, com o corpo, né, de saúde, para entender bem qual que é o problema. E aí depois dessa parte de entender bem os requisitos do negócio, onde a tecnologia poderia de fato ser competitiva, a gente começou a criar as primeiras soluções. E aí, o processo que a gente tinha de desenvolvimento, por exemplo, para a geração de valor, que tradicionalmente era de um ano e meio, mesmo que a gente tenha demorado um mês para poder começar, ele caiu para 3 meses. Né? Então, de 1 ano para 3 meses, porque o dimensionamento do problema e da geração de valor, ele foi mais assertivo. Né? Então, o design ele ajuda nessa etapa de compreender como eu posso gerar valor, quais são, né, qual o retorno que eu tenho para a corporação, qual que é o ROI, os KPIs que eu vou ter ali, se são mais claros ou não, e faz com que eu não tenha desenvolvimento de inovação ou IA, por exemplo, dissociado de propósito. Já falamos um pouco daquilo que é o panorama das empresas e a tua visão sobre como é que elas se posicionam e da urgência que têm. Falaste agora também um pouquinho sobre a tua experiência pessoal e a divisão e a segmentação entre aquilo que é a AI na perspectiva mais técnica e na perspectiva de design, e que é fundamental a compreensão. Não partir logo, digamos, para acharmos que a AI é tecnologia e simplesmente vai resolver os nossos problemas. E eu, se calhar, agora passava para um outro ângulo, que é na jornada de... Muito bem, eu agora começo uma jornada em que procuro
ajudar a garantir que as minhas pessoas têm qualificações adicionais e conseguem compreender o uso, a inteligência e a pertinência da inteligência artificial. Naturalmente que, com base nisto, é muito natural que algumas funções ganhem uma maior capacitação analítica e que tenham outro tipo de responsabilidades. A questão é, nós somos humanos e um humano é um ser de hábitos. E a minha pergunta é, que tipo de obstáculos ou desafios é que tu sentes tendo em conta este ângulo, que é a forma de trabalhar que eu tinha, que vai certamente mudar com a introdução da inteligência artificial. Que tipo de riscos é que tem? Acho que já falaste sobre alguns, não posso simplesmente achar que vou ao ChatGPT e vou acreditar que ele vai fazer todo o trabalho por mim, até porque, ao fim do dia, sou responsável pelo meu trabalho que produzo. Ele deve ser, assim, mais um sistema de apoio e uma boa base inicial. A minha pergunta é, que tipo de desafios é que tu sentes nesta jornada, tendo em conta este ângulo mais de mudar a forma como as pessoas vão trabalhar? Certo. Acho que, primeiro, assim, vou tentar conectar com algumas coisas que a gente já conversou antes, né, sobre o processo de formação, mas, num primeiro momento, eu entendo que a inteligência artificial é uma ferramenta. A gente passa por uma série de ciclos de ferramentas que ajudam a gente a resolver problemas de jeito mais rápido. Então, durante muito tempo, e acho que até hoje a gente tem ali o auxílio da tecnologia para trabalhar com dados. Então, saber Excel, por exemplo, trabalhar com planilhas é algo que potencializa a nossa capacidade analítica. Então, isso não se perde em algum nível, né? Ao mesmo tempo, quando isso assume uma atração maior, a gente entra ali nas plataformas de Business Intelligence, por exemplo, Power BI, outras ferramentas de outras empresas, tem a possibilidade de trabalhar com tecnologias de informação e comunicação que não demandam tanto da capacidade de aprender sobre programar computadores, porque como tu bem mencionaste aqui, nem todo mundo vai ser da área de tecnologia para programar, para estar ali trabalhando com software, etc. Existe uma série de demandas corporativas e também de liderança que envolvem outras habilidades que são importantes e vão se manter bastante importantes. Mas falando dos desafios, eu entendo assim que o maior deles é, num primeiro momento, a gente teve uma difusão muito grande sobre IA em cima da IA generativa, o que faz com que a gente acabe perdendo um pouquinho desses conceitos de que a inteligência artificial tradicional ela também é relevante. E aí eu estou tocando na IA generativa porque ela talvez seja mais popular para quem está ouvindo de casa agora, né? Tanto consumidor quanto lideranças. Ela é popular por si só porque é fácil de usar. Mas, por outro lado, eu vejo que a primeira barreira é como eu consigo garantir que eu estou confiando e o resultado que está sendo gerado para mim é um resultado confiável. A partir do momento que eu entendo que eu preciso me questionar e que eu tenho caminhos para poder fazer com que esse questionamento ele seja produtivo para quem está utilizando isso como um copiloto do seu processo ali corporativo, eu entendo que a gente passa para alguns outros níveis, né? Então, uma sugestão que geralmente eu dou para com quem eu interajo é, se for possível, trabalhar com dados, preferir trabalhar com ferramentas que não envolvam programação, mas que não sejam IA generativa. Ferramentas no-code ou low-code, né? Então, por exemplo, a gente tem softwares abertos aí como Orange ou de plataformas como o Azure da Microsoft, tem aqueles softwares de arrastar bloquinho, que eles são um pouco mais determinísticos, ou seja, um pouco menos aleatórios ou imprecisos, né? Que é um efeito colateral da inteligência artificial. Acho que essa é uma primeira barreira, então como é que eu confio naquilo que eu estou produzindo? Acho que esse é o primeiro ponto, porque é muito sedutor, ele gera bons resultados, é fácil de gerar, né, de encontrar. O segundo ponto, acho que envolve esse mindset de liderança. Então, não é só garantir que eu vou ter tecnologia, e a tecnologia ela vai resolver todos os problemas, mas quando e de que forma eu devo priorizar a tecnologia e como e de que forma eu devo trazer isso para dentro do meu core business. A gente está falando, por exemplo, né, de usar a inteligência artificial de modo geral para poder ganhar competitividade, mas às vezes é muito arriscado, né? Tu vai mudar todo o teu processo que já te gera algum tipo de receita ou um bom posicionamento do mercado para arriscar, né, nessa inconsistência. Deixa-me até fazer-te uma pergunta, porque é que estamos a voltar a falar exatamente daqueles dois pontos, não é? Que tu falas há bocadinho, que é tanto perfis mais técnicos, modelos estatísticos, mais tradicional, depois a Generative AI, AI generativa, para eu perceber como é que eu consigo enriquecer o meu negócio, arranjar alguma forma diferenciadora de inovar. Quando tens este desafio de ter que formar as equipas e de elevar o seu conhecimento para as familiarizar mais com a inteligência artificial, como é que tu és capaz de te customizar e de te moldar em função daquilo que é o que a pessoa procura? Aliás, até um passo antes.
de forma como é que te consegues moldar em função do que aquele perfil precisa. Sim. E até se tipicamente as empresas quando vêm falar contigo se já sabem e estão cientes dessa necessidade de dois perfis diferentes. Sim. Em geral, não. Em geral, é bem nebuloso esse processo. É bem nebuloso. Mas eu acho que, acima de tudo, eu vejo a IA como uma ferramenta que ela é positiva no sentido de ajudar a gente a tomar decisões orientadas a dados. Acho que esse é um dos principais fatores de contribuição. Como eu posso usar técnicas de computação para me ajudar a tomar decisão pautada em dados. Aí, a partir daí, a gente tem esses desdobramentos em perfis que são muito distintos. Para quem está do lado operacional, talvez vai buscar formas de acelerar esse processo. Ao invés de eu analisar uma planilha, onde eu gastaria ali X horas, por exemplo, para poder fazer isso, eu posso ter alguma ferramenta que me ajude a reduzir esse processo, esse meu gasto energético que eu teria. Eventualmente, ela já foi algum dia o Excel, foi os Power BIs, eventualmente vai ser a IA e a generativa que me facilita esse processo de pergunta e resposta, mas em algum nível eu estou preocupado ali com redução de tempo. Quando eu passo para um nível de liderança, aí já não basta para mim só o processo de otimizar o meu processo produtivo. Não estou interessado só em reduzir tempo, reduzir o gasto que eu vou ter, mas eu quero gerar valor. Mais do que isso, não é? Eu quero ser Ou competitivo. seja, há aqueles benefícios, se calhar, mais imediatos e mais intuitivos de melhoria da produtividade, mas pode ir muito mais além disso. Sim. E aí, nesse caso, eu não vou sugerir para, por exemplo, lideranças que elas aprendam sobre programação e que elas gastem ali para aprender Python, R, essas linguagens de programação. Mas que elas entendam que, de alguma forma, eu posso usar a IA generativa para que eu possa aprender essas ferramentas que não vão me exigir aprender programação. Então, essas ferramentas que não envolvem programação no code, low code, mas que me ajudem a tomar decisões pautadas em dados. Acho que esse é o ponto primordial. E tudo isso, de alguma forma, está conectado com de que forma eu posso gerar valor a longo prazo. Porque eu acabei não comentando antes, mas talvez também me conectando com a pergunta que eu fiz anteriormente, sobre os riscos que a gente tem, eu vejo que o maior risco que a gente tem quando a gente trabalha especificamente com IA generativa e a gente condiciona o uso de inteligência artificial nesse processo de transformação ao uso de IA generativa é o efeito colateral da hiperconvergência criativa. Então, é um termo grande, mas o que isso quer dizer em poucas palavras? Se todo mundo usa os mesmos modelos para poder tomar decisão, e esses modelos são treinados com os mesmos dados, provavelmente eu vou ter as mesmas sugestões criativas, e aí eu perco a minha vantagem competitiva. E aí a gente volta a algo que já é muito importante há muito tempo para qualquer corporação, que é o conhecimento legado, a capacidade de montar times diversos, entender como é que eu posso criar uma marca sólida, com cultura. E aí uma recomendação que eu dou, né, geralmente nesse ponto, jamais contratar uma tecnologia que ela te permita ter um modelo, mas não ter uma base de dados da tua própria corporação, porque modelo, para gerar resultados sem uma base de dados sólida, ele é uma casca que te ajuda a tomar uma decisão, mas não te dá legado, não te deixa não te dá um resultado a longo prazo, não é sustentável. Né? E aí isso tem a ver também com as lideranças entenderem como é que eu posso me posicionar e transitar nesse universo, garantindo que eu vou me manter competitivo. Né? Então, as lideranças elas precisam, de alguma forma, saber navegar nesse universo de computação e dados, talvez com ferramentas que envolvem menos programação. Isso vai acontecer também para gestores. E aí, aprender programação me parece ainda ser uma habilidade, uma competência que ela está mais relacionada à parte operacional para quem vai de fato lidar com softwares computacionais. Não é algo que precisa ser transversal a todas as áreas de conhecimento. Mas ser crítico ao uso da IA, essa é uma habilidade e uma competência fundamental hoje em dia, sem dúvida. André, só mesmo antes de fechar, uma pequena nota que te pedia, que é, imagina, para quem nos está a ouvir, alguém de um departamento que deva e tenha a responsabilidade de definir qual é o caminho formativo da sua empresa agora nos próximos tempos. Qual é o primeiro passo que devem tomar? Certo. Então, eu entendo assim que fazer um diagnóstico, primeiro de como o meu processo ele tem orientação a dados ou não, e eu planejaria de alguma forma pequenos experimentos. Né? Então, eu comentei antes sobre design, sobre a parte experimental, trabalhar com modelos computacionais, trabalhar com inteligência artificial, envolve criar pequenas provas de conceito. E nisso, aí a inteligência artificial generativa ela pode ser muito legal, muito importante para poder dar esse primeiro passo. Então, faço uma primeira prova de conceito, assumo alguns débitos técnicos, entendo que ela não vai funcionar de forma geral, mas tento não comprometer o meu core business diante dessa ação, e aí separar esse perfil, que é o perfil que é um pouco mais de o que eu posso fazer para melhorar os processos internos e o que vira diferencial competitivo a longo prazo. E fazer experimentos que estejam vinculados à cultura, à marca, que respeitem a base de dados e que gerem, de alguma forma,
competitividade a longo prazo, para que a gente não caia naquela cilada da hiperconvergência criativa, que é o que vai fazer com que no final desse ciclo de 1 ano, 2 anos, eu esteja muito rápido resolvendo problemas internos, mas que eu não tenha competitividade frente às outras corporações do mercado. Mas eu começaria com pequenos experimentos e tentando entender como o meu time está capacitado ou não para assumir esses desafios. Eu não sou, e aí talvez isso gere também uma divergência de opinião, mas eu não sou fã de ter um time de inteligência artificial que seja segmentado para um departamento que vai caminhar sozinho. Seja, ter ali só uma ilha com esse conhecimento, não é? Porque ela vai ser descolada da parte de negócios. Claro. E aí a gente volta aos mesmos problemas que a gente citou anteriormente, que é o crio tecnologia por criar tecnologia. Isso muitas vezes não é tão legal. Então, como é que eu faço para que o meu time tenha ali nas squads ou nas equipes pessoas que entendam de inteligência artificial, que comuniquem ali de forma transversal, eu dialogue, participe de eventos que são organizados por comunidade de tecnologia, para que eu passe a dialogar com outras pessoas que vão ter as mesmas aflições, passar pelos mesmos desafios, mas eu começaria com essas pequenas provas de conceito, entendendo que é preciso navegar aí com um pouco de cautela. Muito bem. André, olha, mais uma vez, muitíssimo obrigado aqui por aceitares o convite e pela agradável conversa. Para quem nos está a ouvir, aproveito para agradecer também por nos estarem a acompanhar. Aproveitem também para deixar o vosso feedback e também para partilharem a conversa se a acharam útil, e da nossa parte, até breve, a um outro tema relacionado também com a inteligência artificial. Muito obrigado.